No vídeo de hoje começaremos o exame do artigo 139 do Código Tributário Nacional e com ele o estudo do crédito tributário. Certamente, quem estuda direito tributário já percebeu, na graduação isso fica bastante visível, uma semelhança entre ele e o direito das obrigações, que se estuda no direito privado, geralmente civil 3, civil 2, civil 3, dependendo do programa do curso. Se estudam obrigações privadas, obrigações civis. E esse estudo é lembrado, existe uma sensação de déjà vu quando se estuda o direito tributário. Nesse capítulo, nessa parte do CTN que se dedica à obrigação e ao crédito tributário, nós temos uma sensação de déjà vu, porque o aluno, quando estuda institutos como a transação, a compensação, a remissão, o pagamento e o pagamento indevido, ele tem essa lembrança de já ter visto isso em outro momento, que é exatamente quando estudou direito civil. As cadeiras de direito civil que se dedicam às obrigações, elas geralmente vêm antes no programa dos cursos de graduação. Quando se estuda tributário depois, aquelas matérias já foram vistas em direito civil e aí se identifica uma certa semelhança entre esses dois ramos do direito. E é interessante notar que realmente há semelhança. O direito tributário é um direito que orbita a disciplina da relação tributária, orbita a ideia de obrigação tributária, o que faz surgir, o que suspende e o que extingue esse vínculo obrigacional, que suspende a sua exigibilidade e o que extingue esse vínculo obrigacional. Então existe de fato essa semelhança. No artigo 139 se começa o estudo do chamado crédito tributário e aí ele estabelece que ele, o crédito tributário, decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. É interessante então observar aqui algumas diferenças, algumas distinções que existem entre o direito tributário e o direito privado, já que foi dito no início do vídeo que o direito tributário é marcadamente obrigacional e lembra o direito das obrigações do direito privado. Mas existem algumas diferenças, algumas distinções. Algumas fundamentais e outras de terminologia que são mais superficiais, são mais cosméticas. Qual é a distinção fundamental? É que no direito das obrigações, que se estuda em direito civil, as obrigações, em sua imensa maioria, elas decorrem da vontade das partes e elas são constituídas de modo bilateral e elas são constituídas de modo bilateral e consensual. Então as partes contratam, as partes avançam, as partes chegam a um acordo de vontades e nesse sentido se obrigam mutuamente. No caso da relação tributária, não. A obrigação decorre da lei e da ocorrência do fato descrito na lei como necessário e suficiente para desencadear o nascimento da obrigação. Fato este em cuja constituição a vontade não é relevante. Não é preciso que a vontade esteja presente na ocorrência desse fato para que dele se desencadeie, por incidência da lei, a obrigação correspondente. Essa é uma distinção fundamental. E ela ainda é mais importante quando nós lembramos que quem faz a lei é o credor da relação tributária, essa lei que vai disciplinar o seu nascimento. Quem regulamenta e aplica essa lei também é o credor da relação tributária, e quem julga os conflitos que decorrem dessa aplicação é, por igual, o credor da relação tributária. Então, o credor fixa os critérios que pautarão a obrigação, define se esses critérios são aplicáveis ou não, aplica-os, e em seguida, se houver divergência quanto a algum acerto ou erro nessa aplicação, também é ele que a resolve. Isso faz com que a esse credor se assegure um poder muito forte e que, inclusive, assemelha a relação tributária, na verdade, é uma relação de poder. O professor Hugo de Brito Machado, meu pai, gosta de repetir que as relações jurídicas são aquelas que nascem, se desenvolvem e se extinguem nos termos de normas pré-estabelecidas, ao passo que relações de poder são aquelas que nascem, se desenvolvem e se extinguem nos termos da vontade do poderoso. E aí ele dá como exemplo de uma relação de poder a relação que se estabelece entre o assaltante e o assaltado. É o poder do assaltante sobre o assaltado que faz com que a vontade dele determine o que vai ser feito, como vai ser feito. Todos os termos dessa relação são determinados pela vontade do assaltante. Na relação tributária, durante muito tempo, houve uma semelhança grande, porque era o credor que definia como a relação surgiria, nasceria e seria extinta. E foram conflitos
sociais, convulsões sociais que decorreram de abusos no exercício dessa função, que levaram à criação pelos seres humanos, num lento processo de tentativa e erro, que a natureza aplica aos seres vivos para aprimorá-los e adaptá-los ao meio, no processo de seleção natural, e que o ser humano também aplica as suas ideias, as suas instituições, falibilisticamente. Esse processo de tentativa e erro levou, ao longo dos séculos, a que se criassem instituições destinadas a minimamente diminuir ou tentar minimizar os efeitos de essa tríplice função ficar nas mãos do credor. Então, se idealizaram figuras como a separação de poderes, se idealizaram figuras como a irretroatividade e a legalidade, para tentar minimizar essa ideia de que quem faz a lei é o credor, quem aplica a lei é o credor e quem julga os conflitos também é o credor. A separação de poderes tenta minimizar os problemas que decorrem daí. Mas é importante lembrar disso quando se pensa nessa semelhança e nessa diferença entre o direito tributário e o direito obrigacional. Se por um lado parece que subjaz à obrigação tributária um interesse público que daria a ela maior prestígio, em detrimento das privadas, mas também é importante lembrar que existe essa tríplice função nas mãos do credor e instituições que minimamente tentam minimizar, mas nem sempre conseguem esses efeitos, para que também se pense na posição do devedor e em não se dar tanto prestígio assim à gênese dessa obrigação, que não poderia ser questionada ou preterida em nome de um interesse público, porque se deve lembrar também desse outro aspecto historicamente relevante e que foi aqui mencionado. Mas essas são as diferenças de fundo. Há também diferenças de forma, diferenças mais aparentes. E uma delas, importante de ser mencionada aqui, é a distinção entre obrigação e crédito. Estamos iniciando no artigo 139 o estudo do crédito tributário. Nos artigos anteriores tratou-se da obrigação. E isso faz sugerir que são coisas diferentes, como de fato, de certa medida ou em certa medida, são para o direito tributário. Então, obrigação e crédito, para o direito privado, no direito das obrigações, no direito civil, são duas palavras que designam a mesma coisa vista por ângulos diferentes. Se nós olhamos a relação jurídica pelo lado do credor, nós dizemos que ele tem um crédito. Se nós olhamos a relação jurídica, se se trata de uma obrigação de pagar, e nós olhamos a relação jurídica pelo lado do devedor, nós dizemos que ele tem uma obrigação. Mas no direito tributário, não. Obrigação e crédito não têm essa significação. A significação é outra. Obrigação e crédito designam a mesma relação jurídica em momentos diferentes ou levando-se em conta aspectos diferentes. Diz-se obrigação a relação jurídica em seu aspecto substancial. Nós estamos falando do conteúdo. Diz-se crédito tributário o aspecto formal dessa relação quando ela é formalizada através do lançamento ou por meio do lançamento. Fazendo uma metáfora, e que como toda metáfora tem as suas imperfeições, é uma simplificação um tanto grosseira, podemos dizer que, em comparação ao processo de fabricação de uma bebida, a obrigação é o conteúdo, é o líquido, enquanto o crédito é a garrafa que pode ou não conter essa bebida, e o processo de engarrafamento da bebida chama-se lançamento. Então, quando surge o fato gerador, quando ocorre o fato gerador, e sobre ele incide a lei tributária, que define aquele fato como gerador de uma obrigação principal, a lei sobre ele incide e nasce a obrigação, nasce o vínculo obrigacional. Alguém já é obrigado a pagar uma quantia a título de tributo ou multa, e a fazenda já tem o direito de receber isso. Mas ainda não se sabem, ainda não se conhecem os limites dessa relação. Não se conhecem os contornos dessa relação. A obrigação ainda não é líquida, ainda não é certa e, como consequência, também não é exigível. E nesse momento ela chama-se apenas obrigação. Quando ela passa por algo que se chama lançamento, quando a autoridade competente define os seus contornos e se sabe exatamente quanto é devido, a quem é devido, por quem é devido, porque isso foi devidamente delimitado, cria-se uma realidade formal nova que se chama crédito tributário, é a cerveja depois de engarrafada, e o crédito tributário é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, obrigação e crédito designam a mesma relação em momentos diferentes. Em um primeiro momento, ainda desprovida de liquidez e certeza, chama-se apenas obrigação. A obrigação devidamente engarrafada ou quantificada, dimensionada em seus contornos,
passa a se chamar crédito tributário. E o crédito, naturalmente, contém a obrigação dentro dele, ou ele é a obrigação devidamente formalizada, então não são coisas diferentes, radicalmente opostas ou antônimas. São coisas que se sucedem. O crédito é uma capa que se coloca na obrigação. E pode acontecer de essa capa ser colocada em algo que não é uma obrigação. Foi feito um lançamento indevido, o fiscal fez um lançamento sem que houvesse o vínculo obrigacional que ele está lançando, e esse lançamento depois poderá ser anulado por exatamente faltar obrigação subjacente a ele. E aí, inclusive, isso nos permite distinguir aquelas nulidades ou aqueles vícios formais que dizem respeito apenas ao engarrafamento ou ao encapsulamento da obrigação que continua existindo. Então, o fiscal fez um lançamento e, por exemplo, não adotou o procedimento correto, não usou o formulário correto, não assinou o termo de lançamento, e aí, por isso, há um vício formal, mas não se diz que não haja a obrigação, o lançamento poderá ser refeito. Se isso será examinado quando se trata lá do artigo 173, inciso 2 do CTN, por exemplo. Mas pode ser que o lançamento seja indevido porque inexiste a própria obrigação, e aí nós temos um vício material e a decisão que declara o lançamento inválido anula o crédito tributário e junto com ele a obrigação que ele havia lançado, por inexistência de obrigação tampouco. São aspectos que serão examinados ao seu tempo quando se tratarem dos artigos 140 e seguintes do Código Tributário Nacional. Por enquanto, o importante é saber que crédito designa a obrigação depois de liquidada e acertada e tornada exigível, aquela relação formalizada pelo lançamento. Também será examinado o lançamento a seu tempo quando se tratar do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então, essa é uma distinção importante, assim como a distinção que já foi examinada nos comentários havidos anteriores entre a obrigação principal e acessória, que para o direito privado a obrigação acessória também é uma obrigação de pagar, mas visa garantir o adimplemento da principal, é o caso da fiança, enquanto que no direito tributário não, as obrigações acessórias são sempre obrigações de fazer ou não fazer, ou tolerar, enquanto as principais são sempre de pagar. Daí a remissão no artigo 139 ao crédito tributário como decorrendo da obrigação principal, porque ela é que é uma obrigação de pagar e, portanto, ela será lançada, quantificada, dando origem ao crédito. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui nos comentários o que gostaria de ver tratado nesses próximos vídeos. Até lá!